Muito boa noite, de novo, agora já no fim dos nossos trabalhos, e acreditem que participo nesta sessão de encerramento com o magnífico reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, o Sr. Professor José Amado da Silva, com uma enorme satisfação e um enorme gosto destas horas aqui muito bem passadas. E desde já quero agradecer a presença do Sr. Reitor nesta pequena e singela cerimónia de encerramento e começar por fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar aos meus alunos que aqui estão e que receberam este brinde de ter usurpado as aulas a que eles têm direito com esta conferência, que também tem a ver, vão ter ECTS. E este tema também interessa evidentemente ao direito constitucional. E, portanto, agradeço também a vossa presença e a vossa aceitação de ter transformado estas 2 horas também num tempo dedicado a este momento que julgo que se justifica de comemorarmos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também agradeço ao corpo docente da Faculdade e aos colegas que vieram de fora o facto de terem participado neste debate. Eu estava aqui um pouco a pensar, de facto, como é boa a Universidade Autónoma de Lisboa. Quem assistiu a toda esta conferência pôde ver uma boa parte do corpo docente da nossa universidade, no que respeita ao Departamento de Direito. Portanto, este é mais um motivo para os alunos do primeiro ano saberem que escolheram bem e saberem que vão continuar a escolher a Universidade Autónoma de Lisboa. Pelo menos eu falo na parte que diz respeito ao direito. Mas certamente nos outros departamentos também assim será. O Sr. Reitor não vai deixar mentir sobre essa matéria. Depois também queria, claro, agradecer à Universidade a possibilidade desta organização, neste espaço bonito. Já agora um agradecimento à Justiça TV, que fez a transmissão, ainda faz, em direto desta conferência, que depois ficará gravado no site, que podem ter a ocasião de consultar mais tarde, e a 2 associações científicas que também propiciaram esta organização. Ao Centro de Investigação aqui da Universidade, Ratio Legis, na parte que diz respeito ao direito, e também uma associação científica de juristas de direito público, de que sou presidente do Instituto de Direito Público, que esta tem um âmbito nacional, não diz respeito só aqui à Universidade, mas também é uma das entidades organizadoras desta iniciativa. Mais 2 notas. Talvez por natureza eu não saio daqui assim tão pessimista como muitas das intervenções que aqui foram tidas durante a tarde. Penso que o que acontece é hoje conhecermos quase instantaneamente as violações que são feitas aos direitos humanos. Mas acho que hoje vivemos num mundo muito melhor do que aquele em que vivíamos há 70 anos. Penso que sobre isso ninguém tem dúvidas. Melhor em quê? Em muitos índices, na educação, na saúde, no cuidado com os recursos, na autonomia dos países, na independência dos povos. Basta pensar, como temos muitos colegas africanos, pensem quantos países independentes havia em África em 1945 e quantos países independentes há hoje em África. Façam as contas. Isso também tem a ver com os direitos humanos. E, portanto, não obstante novos problemas, certamente, que nos afligem, as questões ambientais, as questões da migração, eu julgo que hoje vivemos num mundo melhor, com menos guerras e em que há níveis de bem-estar superiores. Claro que não em todo o mundo, com certeza, mas de um modo global essa luta continua. E, pelo menos sabemos que esses problemas existem. Mas evidentemente que a universalidade dos direitos humanos não está ainda adquirida na realidade. Mas essa universalidade vai se impondo progressivamente, não obstante todos os obstáculos que têm sido erguidos. E reparem que hoje, além do mais, e comemoramos a Declaração Universal, há muitos mais direitos que não estão na Declaração Universal. Direitos de terceira geração, de quarta geração, até de quinta geração, direito à paz, direito ao desenvolvimento. E, portanto, isso também significa que a Declaração Universal foi um momento propulsor, um Big Bang, que foi aí que tudo começou, mas esses direitos ganharam velocidade, expandiram-se
alta velocidade pelo universo da humanidade e, portanto, tem vindo a multiplicar-se com múltiplas ramificações. Portanto, eu julgo que há motivos de alegria e há motivos para comemorarmos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não obstante reconhecermos que nem tudo está bem. Finalmente, há desafios, com certeza. Os desafios é a apreciação crítica a respeito da efetividade desses direitos, o aperfeiçoamento dos sistemas de proteção desses direitos, a nossa cidadania e algo que me lembrei aqui também é de facto, infelizmente, lutarmos para termos dentro do direito de língua portuguesa mecanismos mais efetivos de proteção dos direitos humanos. Isso tem sido possível, sob impulso, em parte de Portugal, em parte do Brasil, mas gostaria que isso fosse uniforme em todos os países de língua portuguesa. E, portanto, julgo que há aqui muito trabalho pela frente para os juristas de língua portuguesa de lutarem pelos direitos humanos. Há mudanças significativas em vários países de língua portuguesa, e não apenas em África. O Brasil é um desses exemplos, Timor-Leste é outro exemplo, que vão no bom sentido. E, portanto, oxalá o futuro aqui possa confirmar este presente em que estamos a mudar o rumo do ponto de vista de cumprir os direitos humanos naquilo que muitas vezes esses direitos têm de menos óbvio, que diz respeito à organização política das nossas comunidades, dos nossos Estados, e não apenas numa perspectiva meramente individual, mas numa perspectiva comunitária. E, portanto, também por aí hoje os direitos humanos têm tido um elevado grau de sofisticação e também nos cabe levar por diante essa mesma missão. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença e julgo que foi uma tarde muito bem passada. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Bacelar Gouveia por esta organização e todos que estiveram nela envolvida, todos os que participaram, de um lado e do outro, aqui de cima e de baixo. Eu tenho pena de só ter passado um bocado da boa tarde bem passada. Não consegui, mas ainda passei um bocadinho da tarde bem passada e continuamos a passar, porque não tenho o dom da ubiquidade e, portanto, eu acabei de, antes de me sentar ali, fechar, tentar ali na outra sala ao lado, a propósito das décadas de 60, portanto, história, do qual eu também tinha prometido que havia de lá chegar, não sabia a que horas também, porque entretanto tinha estado com os espanhóis fora daqui, como da forma estava combinado. De forma que eu peço desculpa de não ter assistido, particularmente à última, porque também a primeira me dava muito gozo, mas a última sobre a economia, como calculam, dar-me-ia particularmente gozo. Embora eu não seja jurista, portanto, corro o risco de dizer barbaridades, eu tenho-vos a dizer que há uma pessoa em que eu muito estudei, por razões que se prendem com algumas atividades específicas que fiz em tempos que já lá vão, que é o Amartya Sen. O Amartya Sen tem um livro do qual eu cheguei pelo lado da economia, que se chama On Ethics and Economics, feito há muitos anos, com um conjunto de ensaios, talvez pouca gente conheça, e depois ele tem um livro que obviamente, mais novo e de direito, que eu li por acaso em francês e depois ele foi traduzido em português, que é a Ideia de Justiça. E aí ele fala muito sobre os direitos do homem, e já lá vamos. Mas eu cheguei aí e disse, o que é que eu vou dizer logo à tarde? E a primeira coisa que eu vou dizer logo à tarde disse no doutoramento em Direito, porque como sabe eu sei tudo e portanto também presido aos doutoramentos em Direito. E daí tenho dito, mas os direitos humanos não são universais. E quando eu estou a dizer não são universais, não estou a dizer que não se aplicam universalmente. Estou a dizer que a Declaração dos Direitos do Homem não é universal. E não é desde o princípio, que houve uns que não votaram, e agora não é no fim, porque a Declaração do Cairo, dos países muçulmanos, põe em causa a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E eu vou ler. Rapidamente, aquilo que eu só tenho em inglês, peço desculpa, que diz que a Declaração do Cairo, que diz que não pode aceitar esses princípios porque são baseados na tradição judeo-cristã que não bate certo com o Islã, importa depois. Embora reconheçamos que 90% ou 95% dos pontos da declaração aceitam o princípio que a Declaração dos Direitos do Homem faz. Mas a realidade é muito complicada, sobretudo quando estamos em tempo de imigração, ou de migração forçada ou não. E diz assim, eu vou tentar traduzir em direto,
porque eu disse que algumas, portanto, por tradução livre, porventura, como sabem, como dizem os italianos, tradutor e traditor, ou seja, tradutor, traidor, não há problema nenhum, mais traição, vamos a isso. Reafirmando o papel, e como sabem, ainda por cima, os ingleses com os adjetivos antes, de maneira que de vez em quando tenho que andar para trás. Reafirmando o papel histórico e civilizacional do Islâmico Ummah, com Alá tornado como a melhor comunidade e que dá à humanidade universal um equilíbrio da civilizacional e a harmonia com o estabelecido entre o antes e o depois, a combinação o conhecimento que é combinado com a fé para preencher as expectativas desta comunidade, para guiar toda a comunidade que é confundida por causa dos diferentes conflitos de créditos e ideologias e para fornecer soluções para todos os crónicos problemas desta civilização materialista. Mas à frente disto, acreditando que os direitos fundamentais e de liberdade, de acordo com o Islão, são uma integral parte da religião islâmica e que nenhum deles tem o direito, e ninguém tem o direito, como tão de princípio, de aboli-los, querem no todo, querem em parte, ou violar ou ignorá-los em muitas daquilo que são elas, que são vinculativas ou ordenações, comandos divinos, que estão contidos nos livros da revelação de Alá e que são enviados através do último dos seus profetas para completar e dar força às mensagens divinas que são a salvaguarda dos direitos fundamentais e liberdades, que é um ato de oração onde se desprezam ou violam de uma maneira que constitui nessa violação um pecado abominável e que salvaguardavam os direitos fundamentais individuais da responsabilidade de todas as pessoas e coletivas responsáveis. E depois, numa tradução portuguesa mais limpinha, diz assim, vou já lá, onde é que ela está? A certa altura diz assim, contribuindo ao esforço da humanidade no terreno dos direitos do homem, que é uma tradução já portuguesa, cujo objetivo é proteger o ser humano da opressão, bem como afirmar a sua liberdade e o direito a uma vida condigna, consoante a Sharia islâmica. E aqui é que é o problema, há 2 ou 3 artigos que eles consideram que a Sharia islâmica. Isto foi o problema, não é? São 45 países assinaram esta declaração. 45 países, não nos querem saber. Portanto, temos aqui um problema complicado sobre o que é o direito universal dos direitos humanos. E temos tanto mais que, como sabem, muitas vezes os fundamentalistas levam isto a sério, levam a Sharia a sério. O que se passa, e curiosamente ainda ontem houve um acontecimento espantoso, que vem ao encontro do otimismo que também é meu, como manifestou há pouco. Eu creio que a generalidade dos muçulmanos aceita os principais direitos humanos e o único problema, talvez seja mais complicado, é o problema das mulheres, mas que, entretanto, está a ser, de alguma maneira, ultrapassado. Aliás, eu hoje li vários artigos sobre os direitos humanos e vou citar uma pessoa que está aqui ao meu lado como uma boa introdução e acaba assim o seu artigo. Se há religião civil universal com mandamentos próprios, é bem provável que a Declaração Universal dos Direitos do Homem seja uma séria candidata ao caráter sagrado de uma revelação escrita, entenda-se, entre aspas, de uma verdade, entenda-se, escrita, entre aspas, não minhas, mas do autor, que coloca a pessoa humana no seio de uma atividade dos Estados e organismos internacionais. Isto, eu gosto que isto esteja assim. E por isso é que pus esta dificuldade, que creio que temos que ultrapassar em conjunto de uma maneira muito simples. Os direitos humanos se baseiam numa coisa muito simples, que é cada um respeita ao outro. É porque sempre tivemos muita impressão que nós em Portugal chamássemos direito. Vamos estudar direito. Lá fora chama-se law, em inglês. E depois de direito mal diz, eu tenho direito, e depois esquecem-se dos deveres. Pois é, azar dos távoras, não tem deveres, só tem direitos. Reclamar os meus direitos. Eu fico logo nervoso quando vejo a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já agora e os deveres? Não. E depois também não tenho problemas, nem mulheres, nem ninguém, porque
A Declaração Universal dos Direitos do Homem só fala, às vezes, do indivíduo, outras vezes da pessoa humana, e depois, em quase tudo o resto, de pessoa. Portanto, não há problema, não há aqui género, não há problemas desse género, estão resolvidos. Não venham cá levantados, que aqui não é por aí que ela vai ser alterada. Mas fala, e raramente fala do Estado, só no fim é que fala do Estado e da comunidade, a dizer que o Estado tem que respeitar os direitos das pessoas e das comunidades. E é por isso que o fundamento dos direitos humanos, então, se falarmos aqui de onde achei muita graça àquela coisa das finanças, vamos a isso, ao ambiente, e porque não outras do género, mas tudo se fundamenta numa simples coisa. Eu reconheço o outro. O outro no sentido de pessoa. Ou, melhor, uma pessoa reconhece a outra, que é para evitar masculinos e femininos. Uma pessoa reconhece, isso é politicamente correto, uma pessoa reconhece a outra. E se eu tenho direitos, eu também tenho direitos. E este é o principal problema. Mas já agora, quando estamos a falar dos direitos à migração e da imigração e dos imigrantes e do problema que os imigrantes resolvem, eu não vejo que haja aqui, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu não sou jurista, me correto melhor os artigos do que eu, mas eu não consigo ver aqui que haja o direito à imigração económica. Há outra perseguição? Sim. Mas há a imigração económica? Não. Há o direito de sair e de entrar no próprio país. Porquê? Porque isto é feito em 1948 e está muito imbricado ainda pelos países, pela lógica do país. Dentro do país não tem todos os direitos, mais alguns. Mas não se fala muito de problema que hoje a globalização impõe, que tem esta questão das migrações e que, portanto, não está cá consignado. Naturalmente está no espírito, mas não está cá porque não fazia parte houve a preocupação dos perseguidos. Não houve a preocupação dos imigrantes económicos e teríamos aqui algum problema. Alguns daqueles que a gente conhece, que vão arranjar isto para justificar os muros que criam. Não digo que eu disse isso, não vão se lembrar disso e diz, não está na Declaração dos Direitos do Homem, eu tenho que assegurar aquele sujeito que é imigrante económico. Estou a arranjar aqui um 31 também. E não quero isso, mas de facto não está cá. Portanto, eram algumas dificuldades que estão aqui, mas eu queria só dizer, e acaba em dois tempos, que o Amartya Sen, isto não é de agora, eu tinha estudado isto noutra altura, não para agora, estava lá, fiz os meus papéis, depois em quando tenho assim uma caixinha com papéis, e fui lá os meus papéis, e descobri que o Amartya Sen disse a certa altura, uma frase engraçadíssima, que há de estar alguns daqui, se eu encontrar, que diz, a existência dos direitos humanos não é comparável à existência do Big Bang. Mais à frente, mas também não é a existência de uma lei promulgada, escrita em letra de forma num código. E acrescenta, elas são proclamações éticas fortes que apontam para o que deve ser feito. E mais adiante, como recado a juristas, devem servir de inspiração, ou melhor, não deve é meu, está errado. Servir de inspiração à lei. É certamente uma das maneiras em que se pode construtivamente aproveitar a força ética dos direitos humanos. Esta é aquilo que eu vos lanço. Mas, para terminar, vou aqui citar uma fotografia que tirei em Ponte de Lima, lá na margem direita do Ponte de Lima, uma placa que lá estava, que eu fotografei, e que diz, ainda em um português antigo, poema do século XIII, não se preocupem que só tem quatro versos. La Puerta também tem um portunhol, que eu acabei de falar ainda há bocado quando tive os espanhóis. La Puerta se abre a todos, enfermos e sanos, não só a católicos, senão a paganos, a judios, hereges, ociosos e vanos, e mais brevemente a buenos e profanos. Como veem, no século XIII já havia direitos do homem não se programados. Muito obrigado.